Senhor fez maravilhas na vida dele, na vida do povo de Judá. Lá em 2 Crônicas 20, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, ele falou assim para o povo: no outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Jeosafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: ouvi-me, ó Judá e moradores de Jerusalém. Crede sem sombra de dúvidas em Yahvé, o Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. Em outra tradução está escrito: e sereis prósperos. Amém? Eu li na tradução do King James, Rei James, atualizado. E é assim na nossa vida. Quando nós cremos em Deus, quando nós não duvidamos das coisas que o Senhor faz, ou que, na realidade, o Senhor nem precisa fazer, nós temos que saber e crer nele, Ele fazendo, Ele não fazendo. Eu, sem Deus, sou nada. Deus, sem mim, Ele continua sendo Deus. Então, Deus é Deus, né? E a gente precisa confiar e crer e saber que Ele está conosco. Às vezes queremos provas. Ai, Senhor, eu preciso de uma prova de que o Senhor está comigo. Eu preciso que o Senhor fale, que o Senhor mostre, que o Senhor me dê um sinal de que o Senhor está comigo. Quem já pediu um sinal para Deus aqui de que Ele está com você? Amém. Às vezes, em alguns momentos da nossa vida, a gente precisa, às vezes, um sinal, né? Porque temos essa incredulidade em nossos corações. Mas o que Jesus disse? Que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. É a palavra dEle. É a palavra dEle. A palavra dEle é essa. E ponto final. Ele está conosco. Não precisa eu sentir, não precisa eu ver, não precisa eu pegar. Eu sei que Ele está comigo. Muitas das vezes os nossos sentimentos nos enganam. Nós somos muito movidos por sentimentos, né? Às vezes a gente fala: eu fui lá na igreja e não senti nada. Então Deus não estava lá. Não, Deus está aqui. Deus está aqui. Não precisa sentir para Ele estar. Ele está. A presença dEle está aqui. Se eu acreditar, confiar, né, declarar com os meus lábios, amém, Ele está. E se eu confiar que Ele está, eu vou receber, eu vou ser abençoada, eu vou ouvir a palavra, e a palavra vai entrar em meu coração e vai cair numa boa terra e vai dar frutos. Amém? E aqui Josafá fala assim, crede. Eu achei muito bacana essa tradução. Crede sem sombras de dúvidas. Não pode ter nenhuma sombra de dúvida. Crede sem sombras de dúvidas em Yahvé, o Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. Amém? Quando o missionário fala aqui sobre o dízimo, sobre oferta, ele não é um profeta do Senhor? Ele é um profeta do Senhor. Ele é um homem de Deus. E quando ele fala sobre o dízimo, que é um mandamento que nós precisamos devolver ao Senhor, devolver à casa do Senhor, o dízimo e a oferta, o Senhor não precisa do nosso dinheiro. Ele é dono do ouro e da prata. Mas a casa do Senhor, ela precisa para o mantimento, para que haja mantimento na casa do Senhor, para que haja, né, nós estamos aí na construção, e o material é caro, e, né, a mão de obra, graças a Deus que os irmãos têm, né,
nos ajudado, o irmão Daniel, o irmão Silvio, o Rodrigo, que tem aqui nos ajudado com a mão de obra. O Rodrigo aqui, que nos ajudou com a elétrica. Amém. E quando o missionário convoca os irmãos, as irmãs, para vir aqui fazer um mutirão, irmão, venha. Às vezes você fala assim, poxa, eu não tenho uma oferta para dar. Eu não tenho, esse mês eu não consegui trabalhar, eu não tenho algo para dar na casa do Senhor. O seu tempo é uma oferta. O seu tempo é uma adoração ao Senhor. O Senhor quer ter tempo conosco. E quando nós estamos aqui reunidos no mutirão, a gente ri, a gente trabalha, a gente serve, a gente faz as coisas por amor. E é isso que o Senhor quer de nós, esse amor para com Ele, para com a sua casa, para com a sua obra, para com os nossos irmãos. Porque se estivermos unidos, que se estivermos juntos um do outro, unidos, trabalhando, é muito mais fácil do que um ou dois fazendo alguma coisa, não é? Então, que nós possamos colocar isso em nosso coração. Semana passada o missionário perguntou aqui, quem lembra, se você já caiu em algum golpe. Não lembram que ele perguntou lá, o pessoal lá, os meninos lembraram. E aí eu estava ali com o Rodrigo, daí o missionário falou, às vezes a gente cai em golpe porque a gente quer se dar bem, né? Mas eu caí num golpe não porque eu quis me dar bem, porque eu queria resolver uma situação que falaram, o pessoal ligou do banco, tal, que estão querendo fazer empréstimo no teu nome, faça isso e tal. E eu, lá no fundinho, escutava aquela voz, não está certo isso, não está certo isso, não está certo isso. Mas a pessoa falou tantas coisas que eu fiquei assim, meu Deus, E fui fazendo tudo que a menina falou. E eu falei, não, esse negócio está errado. Mas, enfim, fiz e caí num golpe muito... Que eu falei, Jesus, e agora? Como que eu faço para pagar esse dinheiro? Eu fiquei preocupada. Eu falei, está errado esse negócio. Aí eu já peguei o número lá do banco e eu liguei para o banco, Porque até então a menina que tinha me ligado e tal. E eles fizeram de um jeito que eu ficava aquela coisinha lá, mas eu achava, não, mas tá certo o que eles estão falando, porque aqui eu não consigo abrir o aplicativo e tal. E eu caí num golpe. E daí eu liguei lá, e daí a moça falou, não, minha senhora, você caiu num golpe. Eu falei, misericórdia, Jesus. Aí eu comecei a chorar, eu falei, Senhor, como que eu vou pagar? Não tenho dinheiro. E logo em seguida já fiz o BO, fiz todos os trâmites. Daí o pessoal lá do trabalho, não, eles não vão te devolver o dinheiro, eles não vão, porque isso daí não sei o quê, eu tive que pagar. Eu falei assim, Jesus, eu não tenho, e fiquei lá. E eles falaram, daqui 7 dias a gente dá um retorno. Foi um cartão de crédito e um empréstimo que fizeram, Quer dizer, eu fiz para os... Então, caí. Quase morri. Eu falava para os outros, falei, Jesus, como que a pessoa consegue cair num golpe? Aí, morri pela boca, Caí no golpe. E eu falava, Senhor, eu me perdoa por ter não ouvido, porque lá no fundo tinha aquela vozinha, está errado, não faça. E eu não ouvi essa voz, que era o próprio Deus, o Espírito Santo, me dando essa direção. Mas logo na sequência que eu já tinha caído, eu falei, deixa eu rever esse negócio, porque não estava em paz. E fui ver, entrei entrei em contato com o banco, mandei BO, fiz todo, expliquei, tinha copiado aqui, enfim, eu fiz tudo que tinha que fazer. E falei, Deus, agora é contigo, porque o que eu podia fazer, eu fiz. E passado, não chegou 7 dias, mas passado uns 4 dias, mais ou menos, o dinheiro do empréstimo, eles ressarciram para a conta. E passado, eu falei, Deus, mas tem aquele dinheiro lá do cartão, Senhor, eu não vou conseguir pagar aquilo, não, me ajuda, Jesus, me ajuda. E o Senhor me abençoou e eles restituíram também o dinheiro do cartão. Então, gente, é como diz a palavra, se nós crermos em Deus e confiarmos, nós estaremos sempre seguros. E isso é uma segurança. Porque Ele nos dá essa segurança, Ele nos ajuda, Ele nos abençoa. E se eu crer nos profetas, a palavra de Deus, são profetas que escreveram, é a palavra de Deus, é a palavra dele, da boca dele. Então, como eu não vou crer? Que Ele fala que Ele me abençoa, Ele é muito mais poderoso no dar
nós damos, nós devolvemos, nós ajudamos a casa do Senhor, devolvemos o dízimo, mas Ele tem muito mais para dar do que nós. E nós fazemos isso como uma forma de adoração também. Porque é fácil você tirar 10% do seu salário todo mês para entregar? Não é. Mas você está obedecendo ao mandamento. E quando fazemos isso, como diz na palavra do Senhor, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, que nós venhamos amar a Ele com tudo, com as nossas finanças, com a nossa vida. E é isso, é só isso que Ele pede de nós, amém? Então você que trouxe seu dízimo, se coloca em pé, traga o seu dízimo aqui, consagre ele ao Senhor. Deus te abençoou o mês inteiro para que você pudesse hoje trazer o seu dízimo. Então agradeça a Ele, que Ele vai te dar muito mais, para que no próximo mês você possa entregar muito mais para Ele, em nome de Jesus. Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Amém. E você que trouxe sua oferta, se levante, venha, entregue a sua oferta aqui em nome de Jesus, adorando ao Senhor. Venha adorando, venha louvando, venha agradecendo Ele, em nome de Jesus. Traga a sua oferta. Por onde for, tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e minha saída, bendita será. Pois sobre mim é uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, eu possuirei. Pois sobre mim é uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, por tudo que faço. Sou abençoado, Se coloque em pé em nome de Jesus. Vamos orar. E logo a mais estaremos recebendo o missionário César em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, pela vida dos teus filhos, Pai, que dizimam, que ofertam na casa do Senhor. Pai, que o Senhor venha abençoá-los, que o Senhor venha abrir as portas para este, Senhor, que tem buscado, ó Pai, uma colocação no mercado de trabalho, Pai. Abençoa, Senhor, prospera na vida dos teus filhos, abençoa na casa, abençoa no trabalho, abençoa, Senhor, em tudo aquilo que eles colocarem as mãos, Senhor, que tudo, Pai, seja, Pai amado, Deus querido, ricamente abençoado na vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, amém. Dá uma linda e forte salva de palmas para Jesus e receba em nome do Senhor Jesus o missionário César. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Quem está feliz de estar aqui hoje? Parabéns, você que venceu a garoa, não é? Os crentes são tão fracos hoje que quem vence a garoa já merece parabéns, não é?
Mas tem que vencer a tempestade também, amém? Não é só a garoa, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai, obrigado porque estamos aqui neste lugar reunidos no Teu nome, Senhor. Nos alegramos pela Tua presença aqui, Senhor, porque estamos aqui no nome do Senhor, estamos aqui por causa do Senhor, porque a nossa esperança é o Senhor, a nossa vida é o Senhor. Ajuda-nos a viver no Senhor, até que o Senhor nos busque para estar sempre contigo, Senhor. Pai, que o Senhor venha falar conosco nesta noite, e que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir o Teu Espírito, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Pode sentar no seu lugar. Glória a Deus. Vamos continuar meditando nesse tema que estamos meditando já faz algumas semanas, né? E o tema é uma pergunta, né? E a pergunta é: você está em Cristo? Né? E eu não vou te dar a resposta dessa pergunta, mas o que o Senhor colocou no meu coração é ajudar a você mesmo a achar essa resposta, não é? Você precisa aprender a discernir aonde você está, e principalmente, né, acima de tudo, se você está ou não está em Cristo. Por que é importante essa pergunta? Porque quisera eu que bastasse ser batizado para estar em Cristo. Quisera eu bastasse frequentar uma congregação para estar em Cristo, não é? Infelizmente não basta, né? A Bíblia nos alerta que muitos dentro do contexto religioso, né, eles negam o verdadeiro poder da nossa fé. É ou não é verdade? Não é? Que muitos que chamam Ele de Senhor, Senhor, não herdarão o reino dos céus, né? Que muitos que congregam como nós congregamos, né, não acharão a porta estreita, não avançarão pelo caminho difícil. Ele diz que poucos são aqueles que acham a porta estreita e que conseguem avançar pelo caminho difícil, não é? E eu agora vou falar o motivo pelo qual eu entendo que isso acontece, porque muitos buscam em Jesus uma vida mais fácil, e na verdade, Jesus nunca prometeu uma vida mais fácil, Ele promete uma vida melhor, é ou não é verdade? Uma vida em abundância, né? Uma vida completa, amém? Glória a Deus por isso. Bota aí na King James, nessa versão que a Lilian estava usando, coloca aí João 10:10, vamos ver ali o que está escrito ali nessa versão. Gostei dessa versão aí, Lilian, gostei, né? Ó, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Eu não sei você, né? Mas ser pleno é difícil, né? Eu fico imaginando essa palavra aqui e eu aplicando ela com a minha esposa em casa. Eu ser um marido pleno na vontade de Deus, ou seja, tudo que Deus quer que o marido faça, eu faça, não é? Para essa mulher. Rapaz, né? Não é uma vida fácil. Concorda comigo? Né? Não é uma vida fácil. Entendeu? Então, né, a gente romantiza muitas vezes a Escritura Sagrada, né? E tem até os pregadores que ajudam a gente a olhar para a Escritura Sagrada com romantismo. É ou não é verdade? Né? Mas não, meu irmão, a Escritura Sagrada é a verdade que liberta, é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. E se alguém ouve o que essa lei diz e coloca ela em prática, Deus abençoa tudo que essa pessoa fizer. Tá ou não está escrito assim? Não é? Está escrito, amém? Então viver uma vida plena não é fácil. E quando a gente busca, né, que o Senhor nos livre dos problemas, né,
a gente acaba, né, não vivendo aquilo que Deus quer para nós. Na verdade, Deus ele quer que nós tenhamos uma vida que é mais do que vencedora, que é abundante, que é plena, uma vida onde nós podemos tudo naquele que nos fortalece, não é? Em vez das pessoas buscarem essa vida, elas buscam livramento, não é? E o Senhor quer te dar uma vida onde você não precisará mais de livramento, onde você pode tudo naquele que te fortalece. Amém? Aleluia? Então, estou te ensinando aqui nesses dias, né? Já perdi a conta da semana, já. Todo domingo eu faço uma retrospectiva para saber em que semana a gente está, mas hoje eu confesso que eu não fiz. Falei, filho, na quinta semana? Rapaz, algo tanto violento, meu irmão. Quinta semana. Então já faz mais de um mês, já, olha aí. Não é? Então eu estou te dando aqui princípios bíblicos para que você possa avaliar a sua vida, se você está em Cristo ou não. Amém? Vamos ler então Atos 17, 28, eu vou ler na NTLH. Diz assim, ó: porque como alguém disse, nele vivemos, nele nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram, nós também somos filhos dele. Amém? Repita comigo: nele vivemos, nos movemos e existimos. Resumidamente, isso é estar em Cristo. Amém? Viver nele, nos mover nele e existir nele. Agora entenda uma coisa, quando nós não estamos em Cristo, qualquer lugar onde nós estivermos representa uma grande ameaça para as nossas vidas, representa um grande perigo para nossas vidas, não é? Se uma pessoa não está em Cristo e está no mundo, o que vai ser o mundo para ela? O mundo para Deus pode ser o lugar aonde Deus quer que o mundo seja para nós um lugar onde nós vamos desfrutar do melhor dessa terra, sim ou não? Não está escrito isso, não é? Se quiseres, se me ouvires e quiseres, ou me ouvires e obedeceres, comerão o melhor dessa terra. Não é verdade? É por isso que a minha religião, por exemplo, me proíbe de comer bucho, pé de galinha. Pé de galinha, barata também tem cartilagem. Não é porque tem cartilagem que é bom, na verdade. Pô, come gelatina com sabor de abacaxi. Né? Pô, comer pé de galinha, não é verdade? Minha esposa gosta de pé de galinha. Às vezes eu entro em conflito. Como é que uma mulher gosta de pé de galinha e gosta também de mim? Eu fico meio esquisito às vezes, né, cara? Pô, como que alguém gosta de coisa ruim e gosta de mim, né? E eu não me considero um cara ruim, mas aí já viu, né? Mas deixa eu falar, esse é outro assunto. Mas vamos lá, né? Mas o que o mundo é na vida de uma pessoa sem Deus? Cara, o mundo é destruidor, o mundo é avassalador, não é? E essa pessoa sem Deus no mundo, ela melhora o mundo ou ela piora o mundo, né? Porque a grande verdade, gente, é que se nós, não importa onde nós estivermos, aonde estivermos sem estar em Cristo, nós não cumpriremos a nossa função, nós seremos pessoas disfuncionais, não é? Não sei se você crê nisso, mas se você lê Romanos 1 com muita atenção, você vai ver que o homossexualismo é o ápice da disfunção do ser humano sobre a terra. É o ápice, é o máximo que o ser humano consegue chegar em ser uma pessoa que vive completamente fora da função, do propósito, da missão que Deus deu para ela. Não é por isso que, né, essas coisas aí, né, crescem cada vez mais. A gente ouve falar essas coisas, né? Mas quando a gente vê, escandaliza. Há uns dias atrás eu estava trabalhando com o nosso irmão Silvio, ajudando ele num trabalho numa escola. Meu irmão, rapaz, eu passei a orar mais pelos jovens da igreja, confesso para vocês, não é? Porque, meu irmão, rapaz,
é um negócio assim escancarado, meu irmão, é um negócio assim que constrange, não é? Constrange demais, né? As pessoas querem, né, provar hoje esse progressismo, né, essa cultura woke, né, esse relativismo completo da sexualidade, cara, é um negócio louco, não é verdade? Né? Quanto mais gerações vêm, né, mais as pessoas estão fora de Cristo e fora dos princípios dele, dos valores dele, né? Há 2 gerações atrás, os valores culturais eram muito mais ligados à vontade de Deus do que hoje. Não é verdade? Né? Meu irmão, tem música que era a música do mundo quando eu era criança, que é mais, segundo a Escritura, do que muito louvor e muito hino que a gente vê hoje na igreja. Você está me entendendo? Né? Infelizmente, né, esse progressismo tem afetado a vida dos crentes também. Por quê? Porque a gente está no mundo, e está no mundo sem estar em Cristo, não é? Na família, por exemplo, por que muitas pessoas são feridas, são traumatizadas? Você sabe que os grandes traumas do ser humano vêm da onde? Da família, não é? Gente, deixa eu perguntar uma coisa para você, o que faz um pai ou uma mãe abusar sexualmente, moralmente, fisicamente de um filho e de uma filha? Um tio, um irmão, né? Misericórdia, né? Então, até dentro da família, né? Até a pessoa que vai casar e não vive em Cristo, ela vai arrumar um problema para a vida dela. Casamento, em vez de ser, né, algo bom, que é um plano de Deus, não é bom que o homem viva só e a mulher também, né? Meu irmão, cara, aquilo vai ser uma cilada para ele. Sua casa é para se fortalecer, casa é para ser feliz, e vive uma vida miserável, desgraçada, infeliz, né? Tem muitos que se mantêm casados por outras coisas que não os princípios de Deus, né? Isso é um problema. Eu estar no mundo, sem estar em Cristo é uma tragédia. Eu estar dentro de uma família, casado, sem estar em Cristo também é uma tragédia, né? Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. E estar na igreja sem estar em Cristo é o quê? E estar na igreja sem estar em Cristo é o quê? Não, pastor, mas as pessoas precisam da igreja para estar em Cristo. Sim, elas precisam, concordo, não é? A Bíblia diz: quem pedir ajuda do Senhor será? Mas como pedirão se não ouvirem falar dele? E como ouvirão, não é, se não for pregada a mensagem? E como pregarão a mensagem se não forem enviados mensageiros? E essa é a função da igreja, não é verdade? Por que eu estou aqui pregando para você hoje? Porque alguém me enviou até vocês, até esse lugar, até essa terra, como mensageiro do Senhor. Não é verdade? E por isso vocês podem ouvir a mensagem, porque há quem pregue. Então a igreja, ela tem esse papel assim maravilhoso de anunciar o evangelho, de falar das verdades de Deus, do plano do Senhor, para que nós possamos pedir a ajuda dele e sermos salvos. Ok, maravilha. Mas depois disso, você se tornou um membro da igreja, um frequentador da igreja, e aí você permanece na igreja sem estar em Cristo. Porque entenda uma coisa, a salvação é uma condição necessária para que nós possamos decidir estar em Cristo. Mas se eu salvo, decido então permanecer na igreja, mas não decido estar em Cristo,
não é? Estar no mundo sem Cristo é uma tragédia. Estar num casamento, numa família, num matrimônio sem Cristo é uma tragédia. Estar na igreja sem Cristo é o quê? Rapaz, é uma tragédia também. Não é verdade? Não é? Jesus diz, né, que tem gente, né, que está na igreja, mas que não está nele e que gera escândalo, que é melhor para essa pessoa amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar no mar. Para que ímpio o Senhor diz isso? Me diz. Para nenhum. Não é verdade? Rapaz, então, né? Eu não quero que você desvie, por favor, mas deixa eu fazer uma pergunta. É melhor estar no mundo sem estar em Cristo ou é melhor estar na igreja sem estar em Cristo? Rapaz, é melhor estar no mundo, não é? O apóstolo Pedro diz que existem pessoas que ouviram a mensagem e estão congregando em uma comunidade de fé, que seria melhor para elas nunca nem ter ouvido. Então, se é para não estar em Cristo, não é? Eclesiastes é escrito que é melhor nem ter nascido. Mas já que você nasceu, quem nasceu e levanta a mão? Glória a Deus que você nasceu, não é? Entendeu? Já que você nasceu, meu irmão, o melhor é estar em Cristo. Porque se você estiver em Cristo, não importa onde você estiver, mesmo que você esteja num vale escuro como a morte, mal nenhum você vai sofrer. Agora, se você não está em Cristo, mesmo que você esteja numa congregação como essa aqui você vai ser atingido, aqui você cairá, aqui você vai se frustrar, aqui você vai se decepcionar, aqui você vai arrumar problema, aqui você vai se deixar ser ferido, ser enganado. Essa é a grande realidade, não é? Porque eu vejo uma promessa que diz que se a gente andar num vale escuro como a morte, a gente não vai ser atingido, mas eu também vejo o crente sendo ferido dentro da igreja por bobeira, por mazela, desculpa aqui o linguajar, né, dos gaúchos, por causa de frescura. Você está me entendendo? Né? Pensa, como que alguém que declara, né, não, mesmo que eu ande, que eu vejo isso acontecer, mesmo que eu ande por um vale escuro como a morte, fica chateado por alguma coisa que alguém faz dentro da congregação? Rapaz, a não ser que a gente classifique a igreja como algo pior do que o vale escuro como a morte. Aí é complicado também, né? Misericórdia, né? Entendeu? Então, entenda uma coisa, né? Você estar na igreja sem estar em Cristo é um problema, meu irmão, e é um problema para você muito grande. Por quê, meu irmão? Porque olha só, porque ele diz algo para a gente, né? Ou a gente está ajudando a juntar, ou a gente está espalhando. Ou você é a favor dele, ou você é contra ele. Você está me entendendo? E eu acredito que se Jesus, né, tivesse dando assim, carne e osso, dando rolé nas igrejas hoje, ele falaria para muitos crentes o que ele falou para Pedro uma vez só: para trás de mim, Satanás. Ah, pastor, mas Jesus chamou Pedro de Satanás? Sim, mas então diz que ele é Lúcifer? Não, Lúcifer é o nome do anjo que caiu, Satanás é a classificação que ele se tomou depois de cair. Satanás é adversário. Isso quer dizer, é adversário, é aquele que se opõe à vontade de Deus. Cara, quantos crentes que não são Satanás na igreja hoje? Que se opõem à vontade de Deus, não é? O que é diabo? O que é diabo, gente? Diabo é o nome do anjo? Não, diabo é classificação. O que significa diabo? Não, inimigo é Satanás. Diabo é enganador. Fala assim, enganador. Acusador. Rapaz, então na igreja a gente não encontra crente que engana os outros. Uns porque se deixarem enganar, né? Porque a verdade, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Vou até molhar o bico aqui com café, porque hoje eu estou violento.
Rapaz, hoje eu vim aqui buscar uma palavra de ânimo, veio no lugar errado, então. Você vai ter uma palavra que vai ser daqui espremida. Dá glória a Deus aí. Fala assim, me espreme, Jesus. Olha aí, ó. Então, irmãos, olha só. Vou dizer uma coisa para você, muito importante. A verdade é algo difícil de conviver com ela, sim ou não? Não é fácil. A verdade dói, dói ou não dói? A verdade oprime a gente, oprime ou não oprime? É ou não é verdade? Não é? Às vezes quando a gente quer assim, né, quando a gente quer assim ser duro com alguém em palavras, como é que a gente fala para ela? Vou te falar umas verdades hoje. Porque tem coisas que a gente sabe sobre ela que a gente não fala, né? Porque não quer entristecer, não quer ofender, né? Mas quando a gente fica com aquela raiva santa assim, né? Espero que seja santa, né? E a gente, vou mostrar quem tu é hoje, vou te falar umas verdades, né? Rapaz, Jesus fala a verdade todo dia, e a Bíblia diz que as pessoas vão chegar um momento que não vão suportar a verdade, e elas vão, né, procurar pessoas que falam coisas para elas que elas vão se sentir confortáveis. Gente, mas eu vou dizer uma coisa para você: a verdade não conforta. Ah, pastor, mas o Espírito diz que, a Bíblia diz que o Espírito consola. Irmão, não confunda consolo com o quê? Com conforto. Entendeu? Qual é a verdade? Você não vale nada. E qual é o conforto? Mas eu gosto de você. Esse é o conforto de Deus. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Exatamente. Ele podia cantar esse hino para a gente, não é verdade? Se Deus fosse cantar um louvor para a gente, o que ele ia cantar? Eu acho que ele ia cantar isso. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Não é verdade? Eu tenho certeza que ele cantaria esse hino para nós. Não sei se nesse ritmo, nessas palavras, não é? Mas que ia sair um negócio meio parecido aí, não é? Porque se você se avaliar na essência, meu irmão, rapaz, a gente não vale muita coisa não, né? A verdade, ela machuca, a verdade, ela conforta. A Bíblia diz que Deus fere, mas Ele mesmo cura. Como é que Deus fere a gente? Rapaz, com a verdade. Como é que Ele nos cura? Nos capacitando a viver essa verdade, sim ou não? Amém? Não é? Então nós temos que aprender a estar em Cristo, porque se nós não estivermos em Cristo, não importa onde nós estivermos, nós seremos disfuncionais, porque não teremos discernimento do propósito, não teremos discernimento da verdadeira vida que Ele quer que a gente viva, então nós não cumpriremos a nossa função, e cada vez mais nós temos vivido aí um mundo disfuncional. É ou não é verdade? Concorda comigo ou não? Então, estou te ensinando a você, não é, avaliar se você está em Cristo, através do texto lá de 2 Coríntios 5, do 14 ao 18. Para quê? Não, para que onde você estiver, mesmo que você esteja num vale escuro como a morte, você não sofra nenhum mal. E principalmente aonde? Nessa congregação, aqui onde nós estamos, né? Por que principalmente nessa, pastor? Você não considera as outras? É que eu não estou nas outras, eu não posso saber o que acontece lá. É ou não é verdade? Eu não sei o que estão pregando nas outras igrejas hoje. Eu sei que eu estou pregando aqui para você. Amém? Não é? E por que principalmente nessa? Porque eu procuro te ensinar a verdade. Eu procuro te ensinar o que está escrito. Você está me entendendo? E não é fácil ouvir o que está escrito. É muito mais fácil ouvir coisas assim que, né? Teve um tempo atrás que a irmã Lília, cadê a irmã Lília? Onde está a irmã Lília? A irmã Lília está fazendo pastel. Ela mandou uma mensagem para mim, e ela mandou uma mensagem de uma pessoa pregando que diz que igrejas que são lideradas por alguém que tem o dom de mestre, elas demoram mais para crescer. Por quê? Que é mais focado no ensino, mais focado na verdade.
Você está me entendendo? E tem pessoas que querem uma palavra que conforte, não é? Eu já fui aconselhado por ovelha minha, assim, missionários, se eu pregasse mais sobre milagre, enchia mais a igreja. É que milagre até o anticristo vai fazer, não é verdade? Pois é. Eu gosto de milagre, creio em milagre, não é? Mas eu nunca vi milagre mudar a vida de ninguém. Eu já vi gente que recebeu milagre e a vida continua na desgraça igual. Não é verdade? Milagre é bom e Jesus faz, amém? E vai continuar fazendo. E faz inclusive através de nós. Mas você tem que entender e discernir. Amém? Se você está ou não em Cristo. Na verdade, o que é um milagre, irmãos? O milagre é uma isca. O que é um milagre? É uma isca. Mas quando Jesus vê que a isca não está dando certo, ele continua fazendo milagre? Onde é que está escrito isso? Onde o que eu falei para você aqui está na Bíblia? Quem sabe onde é que está na Bíblia isso que eu falei para você? Porque se você não sabe onde está na Bíblia, você não pode acreditar e dizer amém. Onde é que está na Bíblia isso que eu falei, que Jesus, quando vê que o milagre não está atraindo as pessoas pelo motivo certo, ele para de fazer milagre? Alguém está resmungando aí. Resmunga alto, pelo menos. Não? Não foi depois do segundo milagre da multiplicação dos pães? Que agora eu vou fazer para você só o milagre de Jonas. É ou não é? Ele, não vou fazer esses milagres, acabou. Vocês estão vindo pelo motivo errado, vocês estão vindo só por causa do pão. Vocês não entenderam por que eu fiz o milagre. É um milagre para reconhecer que o Senhor é o Cristo, o Messias. Ele é o Salvador. Ao me rendo e me entrego a Ele completamente. Não é verdade? Pastor, então por que hoje parou de acontecer milagre? Porque os crentes que receberam milagre não estão se entregando a Ele. Estão na igreja por uma religião, estão na igreja por causa de pessoas, tanto quanto as pessoas frustram ela, o que elas fazem? Saem da igreja, não fazem mais nada, ficam aborrecidos, né? O que isso mostra? Isso é um sinal. É um sinal que eu não estou em Cristo, que eu estou por causa de pessoas, que eu estou por mim mesmo. Porque tem pessoas que estão na igreja por quê? Por causa delas mesmas, elas querem algo do Senhor, então elas vêm por elas. Tem outros que vêm pelos outros, não é? Se você vem por mim aqui, você está enrolado, meu irmão. Está enrolado. Você está enrolado. Eu não dou conta de subir essa expectativa não, por favor. Você está me entendendo? Eu já passo uma luta com a minha esposa, vou dar conta de você agora? Meu irmão, por favor, né? Tá doido, meu irmão. Né? Misericórdia. Ser marido da minha esposa, ser pai das minhas filhas, já é uma luta. Né? Aí você, pastor, eu sei que o Senhor vai me ajudar. Ixi, me dá até medo. Não é? Você está me entendendo? Então vigia, né? Mas vamos lá, né? 2 Coríntios 5, 14 e 18 diz assim: porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgamos alguém. E se antes de nos tornarmos cristãos, julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não faremos mais isso. Quem está em Cristo é uma nova pessoa, acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele, e Deus nos deu a tarefa de fazer com que outros também sejam amigos dele. Então, nesse texto aqui, irmãos, nós achamos 7 evidências. Quantas? Que são pontos para nós usarmos para avaliar a nossa vida, se estamos ou não em Cristo. Amém? E para a pessoa estar em Cristo, ela tem que ter evidente essas 7 evidências na vida dela. Se não tem evidente, essa pessoa então não está em Cristo. Mas não se entristeça. Ninguém
consegue, de um dia para outro, estar em Cristo? Ninguém. Não é? Olha o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz que um dos focos da vida dele, uma das coisas que ele mais queria na vida dele, entendeu? É ser achado nele. Deixa eu achar o texto aqui. Quer ver? Ó? Eu já falei sobre isso, mas só para a gente lembrar. Deixa eu achar aqui. Se alguém puder me usar esse texto aí, Filipenses 3,9, coloca aí então, que eu tinha anotado aqui, mas fugiu. Ó, Filipenses 3,9. Bota na meio da revista corrigida aí. Tem certeza que é aí, não é? Deixa eu achar aqui. Deixa eu procurar aqui, que eu anotei aqui, mas não sei onde é que está agora. Se alguém achar aí, me ajuda, por favor. Deixa eu procurar aqui. Filipenses 3, 9. Acho que é 3, 9 mesmo, cadê? Aqui, ó, ali, não vi. Bota no 8 então. Ó. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Olha só, ele está falando de quê? Ganhar a Cristo e seja achado nele. Não, então ele queria se olhar para ele mesmo e ter evidências claras de que ele estava em Cristo. Ele queria que as pessoas olhassem para ele e vissem as evidências claras de que ele estava em Cristo, e ele queria que o Pai olhasse para ele e visse que ele estava em Cristo. Não é? Se a gente continua um pouco aí, para frente aí, no 10. Mas tá bom aí, deixa aí. Então, irmãos, ninguém consegue se render ao Senhor 100% do dia para a noite. Nem eu considero 100% que eu estou nele 100%. Eu estou caminhando, amém? Não é? Quando é que eu vou completar a carreira? Quando eu estiver 100% nele, quando eu conseguir amar a ele acima de todas as coisas. Você está me entendendo? Não é? Então é uma caminhada. Ninguém consegue isso do dia para a noite. Talvez alguém te contou uma mentira, que quando você entregou a vida para Jesus e batizou, você está nele. Não está, o apóstolo Paulo dizendo que a grande esperança, que ele queria ser achado nele, estava caminhando para isso. Por isso que ele deixava as coisas para trás, por isso que ele avançava no caminho, não é? Para ser achado nele, quando ele se achou nele, quando os outros acharam ele nele, quando o Pai achou ele em Jesus, o que ele disse? Combati, completei, guardei a fé. Olha aí, não é? Amém? E aqui estão as evidências, né? E quais são as evidências que nós vimos aqui, né? A primeira evidência: quem está em Cristo é dominado pelo amor que Cristo tem por ele. Então, o amor de Cristo te domina, não é? Ou você é dominado pelo amor dele, ou você é dominado pelo pecado. Não tem, não é? Segunda evidência: vive para Cristo. Não sou mais eu quem vive, vive em mim. Terceira evidência: rapaz, na segunda aqui, na primeira a gente já roda, né? Misericórdia, Senhor Jesus tem poder. Na segunda, então, meu Deus.
Terceira, aqui é quebradeira total, aqui é só tomando a cabeça, né? Não usa mais regras humanas para julgar as pessoas e para julgar o próprio Jesus. Irmão, vamos falar a verdade, qual é a origem de tanta confusão dentro da igreja? Tanta fofoca, tanta picuinha, tanta discórdia na congregação, meu irmão. Os irmãos se vê uma, 2 vezes por semana e ainda dá BO. Imagina se morasse junto. Meu Deus do céu. Cara, que desgraça, meu irmão. Né? Que situação complicada. A pessoa vê uma vez por semana no culto e sai, estou triste. Meu Deus do céu. O sangue de Jesus tem poder. Né? Ai, meu Deus do céu. Né? É uma regra humana, é acusação para lá, acusação para cá, e não sei o quê, e não sei o quê. É na verdade, né? Não gostei do culto hoje, o culto é para você então. A gente está aqui cultuando você. Você é o nosso Deus agora, a gente idolatra, né? Você veio aqui, não, vamos fazer um culto para esse irmão gostar. Vamos ser agradável a ele. Né? A gente quer ser agradável aos olhos do... Ah, meu irmão. Por favor, né? Misericórdia, né? Ah, pastor, não gostei da música. A gente canta para você. É serenata agora. Agora não é mais grupo de louvor, é grupo de serenata. Aí, na verdade, você tinha que subir aqui, eles descem aí e eles tocam para você. Né? Meu Deus do céu, né? Mas vamos lá, né? E nós estamos agora, já vimos a terceira, né? Estamos agora na quarta evidência, que eu não consegui terminar a semana passada, né? E qual é a quarta evidência? Acabou o que era velho. Efésios 4, 22 e 24 diz assim, ó: portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Amém? Meus irmãos, nós não podemos aceitar como normal o pecado mais na nossa vida. Porque entenda uma coisa, né? O Senhor nos libertou de quê? Ele nos livrou da condenação, sim ou não? Nos livrou da condenação e nos libertou. Nos libertou de quê? Do pecado. Porque quem é escravo de quem? Você é escravo de maldição? Não. Você é escravo de demônio? Muito menos. Não é verdade? A Bíblia diz que quem peca é escravo do pecado. Agora, como que nós nos consideramos pessoas livres se ainda toleramos o pecado na vida da gente? Não é? Ah, pastor, eu não adultero mais, eu não fornico mais, né? Mas e a fofoca? E a mentira? E o sim que não é sim? E o não que não é não? E o Senhor diz para a gente que o que não provém da fé é o quê? O que é qualquer coisa que você fizer, qualquer coisa que você disser, qualquer coisa que você acreditar, qualquer coisa que você falar, porque tudo tudo que não provém da fé é o quê? É pecado. E as coisas que o Senhor quer que você faça e que você não faz, porque acha que não está pronto, acha que não está na hora, acha que não sei o quê, acha que não sei o quê, acha que não sei o quê, e você tem um monte de coisa aí, você está me entendendo? Isso não é, não fazer o que é para fazer também não é pecado? Imagina quem tem filho aí, não é? Você deixa as tarefas para os filhos em casa, você chega em casa e não fez nada. Aí você começa a xingar ele, guri do capeta, o que você não fez que eu te mandei? Não é verdade? O que você não fez? Não, pai, mas por que está brigando comigo? Eu não fiz o que era para fazer, mas eu também não fiz nada de errado. Não fazer algo de errado, basta. Mas por que para os crentes com relação a Jesus basta? Por que, gente? Por que basta? Não é?
você deixou a louça para o seu filho lavar. Entendeu? E não lavou a louça. Mas não fez nada. Pai, não fiz nada de errado. Eu fiquei o dia inteiro no sofá, olhando para o teto. Desobedeceu o mandamento. Preguiçoso do capeta. Não é verdade? Quem já teve aqui de chamar o seu próprio filho de filho do capeta? Não levanta a mão. Espero que não tenha chamado. Porque tem pai e mãe que fica tão bravo. Filho do capeta. Nossa, o cara virou um capeta, não é verdade? Meu Deus do céu. Que não tem cada pai e cada mãe que fala cada coisa para os filhos, que eles se comprometem. Não é verdade? Filho do capeta. Então você virou capeta. Que ele é seu filho. Não é verdade? Meu irmão, então, nós não podemos gente, e eu vejo, em geral, as pessoas dando desculpa para que elas tolerem o pecado. Eu não faço por isso, eu fiz por isso. Sim ou não? A justificativa que nós usamos para tolerar o pecado na vida da gente. Gente, mas quem está em Cristo, acabou o que é velho. Olha o que diz aqui, olha só. Abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados, e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Você está entendendo? Então não podemos tolerar o pecado. E entenda uma coisa, e você só vai deixar de tolerar o pecado quando acontecer com você uma consciência de que o seu verdadeiro inimigo é o pecado, e você se tornar inimigo do pecado. E você então decidir começar a lutar contra o pecado, não é? Quer ver uma coisa aqui, Hebreus 12, 4. Olha o que diz ali, vou ler na NTLH. Porque na luta contra o pecado, quem tem que lutar com o pecado? Não. Porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram que combater até a morte. E não precisa combater até a morte, mas tem que combater. Você está me entendendo? Agora, a pessoa quer vencer pecado e não combate o pecado. O que nós temos que entender, irmãos? O âmago da batalha espiritual não é repreender demônio, é lutar contra o pecado. Porque, na verdade, segundo o apóstolo Tiago, e o que ele falou é a revelação de Deus, qual é a principal ação do diabo no mundo hoje? Quem sabe qual é? Que o diabo ele tem um propósito de existir, em continuar existindo, Ele se desviou do propósito dele, ele era um vaso de honra, e Deus agora deu um outro propósito para ele, ele é um vaso de desonra. E ele se tornou tentador, não é verdade? Esse é o propósito principal dele entre os seres humanos. Ele era o administrador da glória de Deus. E agora ele se tornou o tentador. Mas Deus revela através do apóstolo Tiago que nós somos tentados quando somos atraídos e enganados pelos nossos próprios maus desejos. E exatamente está escrito aqui, o que a gente leu aqui, só. Que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos, Efésios 4, 22, no finalzinho ali, que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Então ele virou o tentador, não é? Mas só é tentado aquele que se deixa atrair e se deixa enganar pelos seus próprios maus desejos. O que é um mau desejo, gente? Não é? Um mau desejo, ele pode ser um desejo natural que Deus te deu, mas que você administra ele fora da vontade de Deus, então se torna um mau desejo, não é?
Ou pode ser um desejo que não está ligado à nossa natureza, que daí ser um enxerto maligno dentro da nossa vida. Aí é um mau desejo. Não é a gente ter vontade de comer coisa boa. É um desejo natural que Deus deu para a gente? Mas se eu comer demais, não se torna um mau desejo? E agora comer comida de porco? É um desejo natural na vida da gente? Mas quem coloca esse desejo ruim na vida da gente? O diabo. A gente começa, né, a perverter os desejos naturais, até que ele chega no nível de gerar em nós outros desejos que são contra a nossa natureza. É contra a natureza de um ser humano olhar para a comida que um porco come, como aconteceu com o filho pródigo, e desejar comer aquela comida. Não é? Quantas coisas hoje que as pessoas desejam, mas que são completamente contrárias à natureza delas. Mas elas desejam aquilo. Entendeu? Desejo. Tem pessoa que gosta de sofrer. Sim ou não? Gosta de sofrer. Entendeu? Me joga na parede, me chama de lagartixa. Tem gente que gosta de sofrer, meu irmão. Sério. Tem gente que tem prazer sexual na dor. Não basta só ter que dar uma bolacha na cara. É ou não é verdade? Tem gente assim ou não tem, gente? Talvez você já foi liberto disso. Faça em glória a Deus. Aleluia. Rapaz, como é que gosta de apanhar? Como é que gosta de sofrer? Tem até um nome isso, é ninfomaníaco, né? É ninfomaníaco? A pessoa gosta de... Sadomasoquismo, isso mesmo. Tu foi liberto, filho? Foi liberto, meu irmão. Entendeu? Tá doido. Se Adri conhecesse ele antes de Jesus, ia ter que dar chicotada no Fábio. Aí não, né? Misericórdia. Gente, claro que isso é engraçado, assim, né? A vida de longe é uma comédia, mas de perto é uma tragédia, né? Até engraçado, mas, gente, isso é uma realidade triste na vida de muitas pessoas. Entendeu? Pessoas que gostam de sofrer. Entendeu? Pessoa que tem um dedo ruim, que só escolhe gente ruim para estar com ela. Entendeu? Tudo que ela escolhe, né? É bom ter amigo assim. Você pede opinião, o que você acha disso? Eu acho bom, então foge. Você vê a vida dela, só escolhe coisa ruim. Mulher ruim, homem ruim, emprego ruim, roupa ruim, lugar ruim para morar. Aí, bom, não quero errar, então pergunta para ela, o que você acha disso? Acho legal, então foge, fuja louco. Nem diz o curitibano, fuja louco. Não é para mim, né? É comida de porco, você está entendendo? Não é? E nós, gente, não podemos achar como natural o pecado na vida da gente. Entenda, não é o diabo que é seu inimigo, ele só é seu adversário se você se deixa atrair e enganar pelos maus desejos. Então, seu grande inimigo é o pecado, e o pecado é essa tendência da nossa velha natureza, que quer pegar aquilo que é bom, que Deus gerou, e tirar do padrão dele, e ainda aceita coisas que nem é dele, que Deus nem colocou na gente, não é? Como é que um homem olha para outro homem e acha o cara bonito? Não tem como, cara, bonito é só eu e meu pai, e olha lá, o homem começou a se achar muito bonito, já suspeita, não é verdade? Imagina um dia chega em casa e está lá o Fábio na frente do espelho, ai amor, o que tu acha dessa ruga aqui? Amor, estou precisando fazer um botox. Ah não, fuja louca. Já pensou, meu irmão, um homem, já pensou, Lebrete? Tu olhando no espelho e o pé de galinha chamar a tua atenção, aquele ruguinho assim no olho? Não dá. Não, o homem se acha bonito, mas não pode se achar muito também. Não é verdade? Né? Começou a se olhar muito no espelho, né? E aquele negócio de ir salão, aí daqui a pouco o cara já começa a passar base na unha, entendeu? Ele começa a fazer sobrancelha, né?
Os jovens têm... Eu não faço, não. Os jovens têm que se cuidar com isso. Não fala que é difícil ser marido dessa mulher, meu irmão? Rapaz, avacalhando até o meu sermão agora, vocês viram? Olha aí. Tá doido, meu irmão. Misericórdia. Também não pode virar uma taturana, né, meu? Por favor, né? Tá doido, meu irmão. Não, mas brincadeiras à parte, gente. Mas é uma realidade, não é verdade? Não é? Cara, isso é um desejo contra a natureza. Irmãos, como é que um pai ou uma mãe consegue olhar para uma criança, para um filho e ter desejo sexual por eles? Ou como é que um pedófilo, um adulto, olha para um bebê, gente, de 10 meses e tem atração sexual? Gente, isso é comida de porco. É um desejo que não está ligado à natureza. Então, mas começa aí? Não, começa passando boi, depois passa boiada. Não é? O negócio começa dentro do plano daquilo que Deus nos deu, não é? E chega, não é, a perversão de coisas abomináveis diante do Senhor. Então, irmãos, o nosso grande inimigo é o pecado. Nós vimos isso semana passada, né? Ali, o pastor Paulo, ele relata a luta interior ali, e ele faz, e a gente vê ali a mentalidade que ele foi desenvolvendo, não é? A lei é boa, não é? Eu aprovo a lei, sei que a lei é boa, mas eu descobri que eu sou mal. Mas eu descobri que eu sou mal, não porque eu quero ser mal, porque na verdade eu quero fazer o bem, mas não faço. Então, se eu já não faço o bem que eu quero, já não sou eu quem faz, é o pecado. Não é o diabo, é o pecado. É o pecado que vive em mim, é quem faz. O pecado é essa tendência a desobedecer, né? E como que o apóstolo Paulo descobriu que ele era escravo? Como eu sou infeliz, como eu sou miserável, não é? Porque ele disse assim, quando eu quero fazer o bem, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer é que eu faço. Aí tem crente que quer orar, mas não ora. E se acha livre. Tem crente que quer ler Bíblia, mas não lê. E se acha livre. Tem crente que até quer jejuar, mas não jejua. E se acha livre. Não se considera mais escravo. Mudou o padrão, então? Né? Tem crente que até gostaria de servir o Senhor, mas não consegue. Mas é livre. Na mente dele ele é livre. O apóstolo Paulo, então, ele consegue discernir essa escravidão dele. E ele faz uma pergunta: quem me livrará? Miserável homem que eu sou, quem me livrará deste corpo que me leva à morte? Né? Aí ele entende que em Cristo Jesus ele pode vencer o pecado, mas ele identificou o inimigo dele. O seu inimigo, o meu inimigo é quem? É o pecado. A Bíblia não diz para a gente fugir do diabo, mas diz para a gente fugir do pecado. Você está me entendendo? Fugir do pecado. Isso nós vimos semana passada, né? Meu Deus do céu. Pois é. Eu queria ver hoje com vocês mudança de mente. Depois então que você decidir lutar contra o pecado, e você vê o pecado como seu inimigo, e você começa a buscar ajuda no Senhor para vencer o pecado, né? Você não fica mais alisando o pecado, você não fica mais dando tempo ao pecado, né? O pecado, ele vem com uma ideia na sua mente, e você fica pensando nele, não, mas eu não vou pecar, mas deixa eu pensar mais um pouquinho nele aqui, seja o que for, não é? É assim que nós somos atraídos e enganados pelos nossos próprios maus desejos. Quando você então começa a lutar contra o pecado, entendeu? O Senhor ele vai te conduzir a uma mudança de mente, a uma renovação da sua mente. Vai ser renovação na minha mente. Então olha só, assim como a luta interior, o âmago da batalha espiritual, né, é a luta contra o pecado, o que é a mudança de mente? A mudança de mente é o discernimento da graça. Fala assim, discernimento da graça. Eu saí de uma mentalidade,
né, de mérito, que é um dos motivos pelo qual a gente julga os outros pra caramba, na verdade. Ele não merece. Não, ninguém merece. Né? Se você olhar muito para mim, você vai descobrir que eu não mereço ser pastor dessa igreja. Só você, assim, olhar muito para mim assim. Entendeu? Aí você vai descobrir, se você olhar muito para você também, você vai descobrir que ninguém merece. Então, nós não somos o que somos, ou fazemos o que fazemos pelo mérito. O apóstolo Paulo disse que eu sou o que sou pela graça, e eu faço o que faço pela graça. Amém? Não, então, nós temos que ter esse discernimento da graça, não é? E quando que eu estou pronto para receber a graça de Deus? Quando eu deixo de querer vencer as coisas por mim mesmo, quando eu perco a expectativa de um dia ser forte. Foi o que aconteceu com Paulo. O apóstolo Paulo passou por isso. Ele tinha um espinho na carne. Tinha ou não tinha? Quem já ficou com espinho em alguma parte do corpo aí? Dá ou não dá uma fraqueza ali? Você não consegue, um espinho na sola do pé, você vai conseguir pisar forte? Um espinho na mão, você vai conseguir agarrar forte? Não, quer dizer, a sua força está limitada. Então o que é um espinho? Um espinho é algo que limita a sua força. Você não consegue fazer. Pronto, e acabou. E o apóstolo Paulo, ele estava orando o Senhor, e ele estava acostumado, ele já estava no nível ele já estava no nível de não precisar nem pedir, e Deus já dava para ele. Esse nível existe na Bíblia? Sim ou não? Jesus disse que vai chegar um tempo do nosso crescimento espiritual que a gente não precisa nem pedir e o Senhor já vai nos dar. E o apóstolo Paulo já estava nesse nível aí, né? Muitas coisas já estavam acontecendo por si só. Você está me entendendo? E aí, para ele ter que orar 3 vezes por uma coisa já era assim um absurdo. Tanto que ele relata isso, né? Eu orei 3 vezes. Rapaz, eu orar 3 vezes hoje, eu nem digo que eu orei 3 vezes, porque tem que orar mais de 3. Que bom que, né? Rapaz, eu tive que orar 3 vezes para ter um negócio, para Deus responder. Tem coisas que tenho 20 e poucos anos de crente, tem coisas que eu oro há 20 e poucos anos, já pedi as contas e ainda não rolou. Você está me entendendo? Imagina o apóstolo Paulo, orei 3 vezes. Porque ele contou, porque foi um negócio que já estava, né, demais da conta, né? Orei 3 vezes. Mas o Senhor disse o que para ele? Não, Paulo, minha graça basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí ele falou, então eu vou me gabar das minhas. Olha só. Imagina você ter uma mudança de mentalidade. Porque você tem um discernimento tal da graça, que você para com essa frescura de se preocupar com a sua imagem e você começa a se gabar nas suas fraquezas. Você já pensou? Rapaz, olha a mudança de mentalidade, cara. Vocês conseguem ver que a gente está longe desse negócio ainda? Não, mesmo assim eu estou em Cristo. Ah, meu irmão, aí você está enrolado, não é verdade? Né? Está nada. Mas como eu falei para vocês, gente, não é uma tragédia assumir que a gente não está em Cristo como deveria estar. O bom é que a palavra nos mostra, ela é lâmpada para o nosso pé e luz para o nosso, ela mostra onde a gente está. E depois que a gente vê onde a gente está, ela mostra o caminho que a gente deve tomar para chegar onde Deus quer. Deus quer nos achar em Cristo. Aleluia. Amém? E Ele vai te mostrar o caminho, não é? Mas para isso você tem que ter essa mudança de mentalidade, esse discernimento da graça. Dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Não é? E qual é o problema dessa mudança de mentalidade, essa mudança de mente, não é? Por que é necessária essa mudança de mente? Para a gente viver a nova vida. Primeiro a gente já venceu o pecado, amém? A gente tira aquela roupa velha, né? Fazendo uma comparação desse texto aqui com o momento do filho pródigo, né? A gente se tira a velha natureza. Mudança de mentalidade é quando o pai mandou os servos dar um banho no filho, sim ou não? Tirou a roupa, deu uma lavada nele, aí coloca a roupa nova, aí a nova natureza, aí sim chegou o que é novo, porque já passou o que é velho, mudou a mentalidade, para poder usar a roupa nova.
não é? Mas por que é importante nós termos essa mudança de mentalidade? Porque as verdades de Deus são paradoxais. O caminho de Deus são paradoxais. O que é uma verdade paradoxal? É uma verdade escondida por trás de uma contradição aparente. Fala assim, aparente. Por que é aparente? Porque parece que não é aquilo, mas é. Por exemplo, olha só. Eu sei que você sabe disso. Você sabe que em Cristo é perdendo que se ganha. Você sabe que em Cristo é morrendo que se vive. Você sabe que em Cristo é dando que se recebe. Você sabe que em Cristo é se humilhando que somos exaltados. Você sabe disso. Mas você consegue reconhecer isso nas circunstâncias da vida? Não. Não consegue. Quantas vezes, para que você, perceba que você não está se humilhando, Deus te coloca em uma situação de você se sentir humilhado? Quem já passou por situação que se sentiu humilhado? Quem é que Deus humilha? Os orgulhosos. E quem são os orgulhosos? Aqueles que não se humilham. Sim ou não? Você consegue discernir em um momento qualquer da sua vida que você se sente humilhado, um convite de Deus chamando: filho, se humilha? Você consegue discernir isso? A maioria não consegue. Fica bravo, fica chateado. Mentalidade, não consegue reconhecer. Quantos momentos que para você aparentemente são perda, mas é o caminho, é a porta que Deus abriu para te conduzir à condição de você ganhar o que Ele quer te dar. Mas a porta tem cara de perda, mas o destino vai te dar um ganho. Aí porque a porta tem cara de perda, você não entra por ela, porque é perdendo que se ganha. São verdades paradoxais. A gente sabe que é assim, mas a nossa mente no dia a dia não consegue discernir. A Bíblia diz que esse tipo de pessoa se torna uma pessoa com ânimo doble, uma pessoa que se torna inconstante em seus caminhos, porque nunca sabe o que deve fazer, porque não consegue interpretar as coisas do jeito certo. Tem que haver uma mudança de mentalidade, e para haver essa mudança de mentalidade, tem que ter o discernimento da graça. Aonde eu consigo então ter uma mentalidade onde eu consigo me gabar das minhas fraquezas. Rapaz, foi humilhado, que legal. Passei prova, glória a Deus. Não é dizer glória a Deus na hora da prova, a situação está difícil, você fala assim: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você é para pagar agora? Não, é você ter uma atitude que glorifica a Deus. Você entende a diferença? Não é ficar declarando glória. Glória, 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 glória. Não, meu irmão, é você ter uma atitude, ter uma escolha, tomar uma decisão que glorifica o nome do Senhor. Isso é dar glória a Deus, não é? Eu até brinco, tem uma brincadeira que eu faço com os irmãos, não é? Eu sempre falo assim: gente, só quem dá glória recebe. E eu perguntei: já deu glória hoje? Mas não é em palavras, é com a sua vida. Vou fazer uma pergunta para você: a sua vida já glorificou a Deus hoje? Alguma escolha que você fez, alguma atitude que você tomou, alguma postura que você teve, glorificou a Deus hoje? Se não, dizer glória a Deus é uma palavra vazia, não tem poder nenhum. Não é verdade? Sim ou não? Não é? Romanos 8, do 1 ao 17 diz assim, só para a gente encerrar, quem crê aí: agora já não existe nenhuma condenação. Olha que texto interessante. E tem muitas pessoas que interpretam isso de jeito errado. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Amém? Então quem está unido com Cristo, não tem mais condenação sobre eles. Amém?
E o que é estar unido com Cristo? É estar em Cristo. Não é? Então, eu frequento o culto, sou crente, sou evangélico, então não tem mais condenação. É isso que está escrito? Quem está unido com Cristo. Amém? Pois, olha aqui, ó, a lei do Espírito de Deus. Está falando sobre o que aqui? Sobre a graça. O que é a graça? É a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Qual é essa lei do pecado e da morte? É aquela lei que o apóstolo Paulo fala assim, ó, eu aprovo a lei de Deus, mas nas minhas ações eu vejo uma lei diferente agindo. O que ele está dizendo? Eu queria ser controlado pela lei de Deus, mas eu sou controlado por outra lei, e eu não entendo o que eu faço. E é a lei do pecado que me controla. Rapaz, o pecado é ruim. Você está me entendendo? Não é? Irmão, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem gosta de pagar o tanto de imposto que a gente paga aqui no Brasil? Você tem discernimento que você paga imposto quando ganha? Você paga imposto quando compra? Tudo que você compra tem imposto. Você paga imposto para continuar tendo, sim ou não? Né? Se você, por exemplo, se você parar de pagar imposto no seu carro, o Kio comprou um carro, então ele paga imposto lá que ele ganha. Aí ele comprou um carro, aí ele pagou imposto quando ele comprou o carro, já foi descontado do dinheiro que ele ganhou. Aí ele comprou imposto, pagou imposto. E se ele parar de pagar IPVA agora, seguro obrigatório, ele vai perder o carro, sim ou não? Imposto porque tem. E se ele quiser dar esse carro para alguém, tem que pagar também. Cara, isso não é uma lei ruim? Você é escravo de uma lei ruim, porque o pecado estabelece lei ruim sobre a nossa vida. O pecado é um mau governante, o pecado é um tirano, o pecado é um senhor maligno. Você está entendendo? E você acaba, né, se rendendo a leis ruins. Disso que ele está falando aqui, né? Pois a lei do Espírito que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. O problema está na lei ou está na natureza humana? O problema está na lei ou está na natureza humana? Está na natureza humana. O problema não é a lei, o problema é a natureza humana. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da natureza humana pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Então o que ele fez dentro da nossa natureza humana? Ele condenou o pecado. Condenou o pecado. Imagina você continuar escravo de alguém condenado. Quando eu era adolescente, eu morava numa favela e eu arrumei rolo com um cara que era perigoso. E o cara prometeu me pegar, prometeu me matar. 2 ou 3 dias depois que ele mandou o recado que quando ele me encontrasse ele ia me pegar, ele foi preso. Como é que eu me senti? Livre. Ele foi preso. Jesus fez isso com o pecado. Dentro de você. Dentro de você. Ele condenou o pecado. Antes até tudo bem, ele estava livre dentro de você. Agora ele condenou esse pecado dentro de você. Dá glória a Deus aí. Olha como, rapaz, eu me senti livre daquele cara. Você está me entendendo? Né? Aí no 4 diz por que ele fez isso. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Olha só. Então, quando o Senhor condena o pecado dentro de mim, Ele faz isso por quê?
Para que eu possa desobedecer e não ser condenado? Não. Para que agora eu possa cumprir as ordens justas da lei. Porque o problema não está na lei, nunca esteve na lei. A lei é boa, a lei é perfeita, a lei revela para nós a vontade de Deus, a lei revela para nós o caráter de Deus, a lei revela para nós quem Ele é. Então Deus não vai corrigir o que está certo, Deus vai corrigir o que está, e a natureza humana é que está errada. E como que Deus então Ele conserta isso aí? Através da graça. A graça é essa capacidade, a lei do Espírito, que agora me capacita a obedecer os mandamentos, porque o apóstolo João fala assim, amar a Deus é o que mesmo? É obedecer os seus mandamentos. Então olha só, a graça te capacita a amar a Deus. E você não consegue amar a Deus amando a si mesmo. Não tem, ou você ama você, ou você ama. Não tem como você amar você e você amar a Deus ao mesmo tempo. Você está entendendo? Então, ele capacita isso. Aí no 5 fala assim, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente, só, o problema é onde? Controlada por essa natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Quem dará conselhos para o Senhor? A Bíblia pergunta. E ela responde assim, mas nós temos a mente de Cristo, serva da graça. Uma mentalidade que me ajuda a vestir a nova vida e me sentir confortável com ela. Quem já botou uma roupa de um estilo que não está acostumado a usar? Como é que você se sente? Desconfortável, se sente estranho, se sente esquisito. Lembra a primeira vez que eu botei terno e gravata, meu irmão, me senti, que situação, eu tinha vergonha de sair de casa, primeiro eu tive que ser encorajado para botar roupa, e depois tive que receber uns 4 elogios para poder sair de casa, de gravata, e eu ficava me achando estranho. Você não consegue viver a nova natureza sem essa mudança de mentalidade, sem o discernimento da graça. A graça te capacita a você vencer o pecado, mas o Senhor só te dá vitória sobre as lutas que você decide lutar. Por isso que você tem que lutar contra o pecado. É uma guerra contra o pecado, amém? Não é paz, não é, ai Senhor, eu pequei, Senhor, tem misericórdia. Rapaz, imagina, entra o ladrão. Quem é homem de verdade? Levanta a mão. Macho alfa. Entra o ladrão dentro da sua casa, você vai ajoelhar para orar, Senhor, me livra desse bandido. Você vai fazer isso? O que você vai fazer, meu irmão? Eu durmo com o facão do lado, assim, na minha cabeceira, assim, Rapaz, já levando que nem um giraia com aquele facão ali. Entendeu? Né? Por quê, meu irmão? Eu tenho uma mulher bonita dentro de casa. Mas primeiro, calma. Você está me avacalhando hoje. Não estou dizendo, meu irmão. Não estou dizendo. Meu Deus do céu. Mas depois que eu rendi o cara, empurrei ele escada abaixo. Pô, tu não contou essa história? Deixei ele sentado na chuva em agosto. Foi em agosto? Foi em agosto? Não, foi em junho. Em junho era conferência de jovens. Junho, frio, meu irmão. Você sentado na chuva, né? Fiquei ali olhando cara de mal para ele, todo esfolado, né? Aí depois que eu vi que ele... Aí eu, tenho que falar justo para esse cara, na verdade. Eu falei, cara, tu entrou na igreja pela porta errada, cara. Se tu entrasse aqui certinho, tu ia ser abençoado, agora tu tá todo esquisito aí. Né? Aí veio a polícia, bateu nele ainda. A Leia bateu nele ainda, de novo. Até a minha esposa bateu nele, não pensa, meu irmão? Que mulher terrível isso aí. Pensa, como é que cara casa uma mulher que bate no bandido, meu irmão? Estou dizendo para vocês que não é fácil o negócio. Entendeu? Meu Deus do céu. Né? Então,
Imagina, a gente tem que lutar, Ele é nosso inimigo, não é da trégua, não é, Senhor, tem misericórdia de mim, é luta. Fazer o quê? Luta, não é? Pedir misericórdia de Deus é aquele momento que você reconhece que você é miserável e que você não consegue nada sem Ele, porque sem Ele a gente não pode fazer nada, aí você clama pela misericórdia. Mas na hora que você está sendo tentado, você tem que clamar por misericórdia, meu irmão? Você tem que lutar, você tem que se mexer, você tem que fazer alguma coisa. Você está me entendendo? Porque ele é inimigo. Fala assim, o pecado é meu inimigo. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito de Deus. A pessoa que tem a mente controlada pela natureza humana acaba não morrendo espiritualmente. Quantos já estão definhando na fé, gente? Quantos já estão definhando na fé porque tem a mente controlada pela natureza humana? Não consegue ter vida espiritual, não é? A pessoa que tem a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida eterna e paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer. O que mostra se você é amigo de Deus ou inimigo dele? Está escrito aqui. Se você obedece à lei. Mas o que te dá condição de obedecer à lei? A graça. Porque a graça resolveu o problema da nossa velha natureza, condenou o pecado na gente. Então, quando você tem o discernimento da graça, você começa a acreditar que você pode viver sem pecado. Você nunca vai ser perfeito, mas você pode viver sem pecado. Você nunca vai ser perfeito, mas você pode viver sem pecado. Porque tem gente que confunde perfeição com pecado. Amém? Quando a Bíblia fala em perfeição, ele fala em discernimento, em maturidade. Tem coisas que nessa vida a gente nunca vai atingir, nunca vamos atingir, mas nessa vida nós podemos viver sem pecado, e a graça te capacita para isso. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A graça é a essência da videira verdadeira que corre em nós, ramos de videira brava, porque agora estamos nele, fomos enxertados nele. Amém? Então quem está em Cristo, acabou o que é velho. O que aconteceu? Por quanto tempo ainda vai demorar para o que é velho acabar na sua vida? Quanto tempo ainda você vai aceitar o pecado e se constranger e viver uma vida insatisfatória, meu irmão? Porque não importa onde você está, se você não está em Cristo, não vai ser bom, não vai ser agradável, não vai cooperar para o seu bem. É por isso que na ceia o apóstolo Paulo relata: é por isso que há entre vocês muitos doentes, fracos e não poucos que já morreram. Está falando da gente. Mas por que as pessoas chegam a esse ponto de viverem fracos sem saber o porquê, de ficarem doentes sem saber o porquê e até morrer? Por quê, gente? Porque não examinam-se a si mesmos. Por que não examinam a si mesmos? Porque não são ensinados a isso. Muitos não mostram as evidências, os indicadores que nós temos que avaliar na nossa vida para saber se estamos ou não nele. Por isso que muitos naquele dia chegam dizendo: Senhor, Senhor. Tem gente que acredita que está em Cristo porque expulsa demônios, porque cura enfermos e porque faz milagres. Senhor, Senhor. Vão chegar, vão pensar que estão abalando, na verdade, chegar: Senhor, Senhor, olha aqui. Jesus vai assim: quem é você?
Você é Satanás. Ou seja, é você que se opôs à minha vontade dentro da sua própria vida? É você que se opôs à minha vontade dentro da sua família, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos? É você que se opôs à minha vontade dentro da minha igreja, que maculou a minha noiva? É você? Eu não te conheço. Afaste-se de mim. E por que essas pessoas vão chegar assim nele? Senhor, 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 Senhor. Por quê? Porque elas creem que estão neles, que estão nele, mas não estão. Então você precisa se avaliar, precisa fazer um autoexame na sua vida. E a maioria de nós vai descobrir que não está em Cristo como a gente deveria estar, está muito longe ainda, não é? Que nem Pedro achou que amava Jesus a ponto de morrer por ele, não é verdade? O que Jesus disse para ele? Ixi, antes do galo cante uma vez, você vai me negar 3 vezes. Pois é. Mas por que é importante a gente se avaliar? Para que a gente prossiga, para que a gente avance. Uma pessoa iludida não vai para frente, meu irmão. Uma pessoa que pensa de si mais do que realmente é, não vai para frente. Se humilhe diante da poderosa mão de Deus, que no tempo dele, Ele te exaltará. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Nesta noite, Pai, nós reconhecemos a nossa fraqueza, reconhecemos a nossa miséria. Senhor, o nosso coração nesta noite clama o clamor que houve no coração do apóstolo Paulo: miserável homem que sou, infeliz homem que sou, quem me livrará desta vida que me leva para a morte, dessa mentalidade, dessa forma de ser, dessa forma de pensar, desses sentimentos, desses argumentos? Quem me livrará desse orgulho? Quem me livrará dessa falta de modéstia? Quem me livrará dessa vaidade? Quem me livrará dessa imoralidade, dessa preguiça? Quem me livrará dessa indisposição, desse desânimo que me leva para a morte, Senhor? Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Comece a clamar a Deus pela ajuda dEle. Reconheça que você precisa dEle. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, ajuda-nos, Senhor. O meu orgulho me tirou do jardim. Ribacou, querebaxi, querebas, nébias, A humildade oh, aleluia. jardim em mim. Clame pela ajuda dEle. Se tudo que tenho em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Oh, aleluia. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho
Ajuda no Senhor, ajuda no Senhor. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Então, mais uma evidência. Semana que vem vamos falar sobre chegou o que é novo. Amém? Vamos aprender a avaliar se o novo chegou, não é? E como fazer para ele chegar, né? Aleluia. Amém? Aí na outra semana vamos falar sobre ser amigos de Deus, que é a sexta evidência. E a sétima evidência é fazer com que os outros sejam amigos dele também. Isso é poderoso, amém? Aleluia. Irmãos, vamos dar uns avisos aqui. Nós temos nesse mês, no dia 22, 23 e 24 de novembro, temos o reencontro com o amor de Deus, amém? O reencontro é o encontro é tremendo, desculpa, o encontro é tremendo, o encontro de princípio é transformador e o reencontro é sobrenatural. Pastor, qual é um dos objetivos do reencontro? É você está imergido 48 horas na presença de Deus para você aprender a viver no sobrenatural. Tem crente que vive só onde? Só no natural. O máximo que sente é um arrepio. Mas arrepio até frio faz de sentido, não é verdade? Né? Nem todo arrepio que você sente é Deus, viu? Às vezes é frio, não é? E às vezes é o diabo também, porque o diabo também faz o crente sentir arrepio, não é verdade? Né? Então, um dos objetivos do reencontro é ministrar princípios sobre a sua vida que vai te ajudar a viver o sobrenatural de Deus, amém? Então você que já foi no encontro, você que já foi no encontro de princípios, essa terça-feira agora nós começamos o intensivo do CTD, que é a preparação para você ir para o reencontro, né? Na terça-feira agora, semana, quem não fez o CTD no tempo normal, pode fazer agora intensivo, amém? Então vá no reencontro, vai ser algo poderoso para a sua vida, amém? Você que não foi, vá. E você que já foi, um reencontro dá trabalho pra caramba, muito trabalho. Então a gente precisa de gente para trabalhar. Então eu preciso que você vá trabalhar, amém? Que você se puxe. Ah, pastor, mas eu não estou afim. Jesus não perguntou para você se você está afim. Ele disse que você tem que ir, não é? Mas ele não disse que tem que ir no reencontro. Não, tem que servir ele. E no reencontro é um bom lugar para você servir ele, amém? Você vai ser muito abençoado, porque é mais bem-aventurado aquele que dá. Olha o paradoxo aí. Ah, não, pastor, mas reconhece a porta, meu irmão, né? Essa porta é estreita, né? Mas passa por ela, tá bom? Então conto com os irmãos aí para nos ajudar. Nós estamos com poucos servidores ainda, por isso que eu estou fazendo esse apelo aqui, tá bom? Vá servir, porque você vai ser muito abençoado em nome de Jesus, amém? Sei que não entendi. Quem vai passar tem poucas vagas, então né, acelera aí, o máximo é 50, né, porque dá muito trabalho, mais de 50 a gente quase morre, aí Jesus vai ter que descer de novo para fazer reencontros, aí já viu, né? Amém? Quero dar boas-vindas aos visitantes, a Andréia, cadê a Andréia? Andréia, seja bem-vinda, Caroline, a Zilda, quem mais?
Como? Tá aqui, ó. A Ivanísia, o Paulo e o filho William, é isso? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Espero que vocês tenham gostado, que voltem mais vezes. A gente é meio doido aqui, mas a gente é de Jesus, tá bom? Então, né? Pastor, mas eu queria uma palavra de ânimo. Você deu azar. Hoje não era o dia. E esse dia é difícil de acontecer por aqui, tá bom? Já aviso já. Mas que bom que vocês vieram, né? Que vocês sintam à vontade, são sempre muito bem-vindos. E se vocês continuarem com a gente vai ajudar vocês a ter uma vida de Jesus com verdade, de verdade, amém? Não só frequentar culto, não é? Mas ter uma vida com Deus, amém? Esse é o meu papel na vida de vocês, aleluia. Nós temos também a nossa cantina ali fora, ali, irmãos, tá bom? Nos ajudem ali, se você vai para casa jantado e colabora com a obra do Senhor, amém? Amém. Sábado que vem nós temos a ceia da superintendência, onde todos os membros de todas as igrejas de superintendência se reúnem aqui para celebrar que nós fazemos parte de um campo missionário, amém? Não é? Aqui é o campo 201, eu sou responsável por esse campo e pastor dessa igreja aqui. Então os irmãos vão se reunir aqui e nós queremos fazer a última ceia da superintendência do ano, que vai ser agora esse mês. Em dezembro não vai ter, em janeiro não vai ter, só a partir de fevereiro que volta, não é? Então nós queremos fazer a ceia da comunhão. Nós vamos preparar algumas coisas legais aqui, entendeu? Depois do culto vai ter uma comunhão. Então quero convidar todos os irmãos, amém? E no domingo tem a ceia da congregação aqui, amém? Pastor, mas se eu vim no sábado, você vem no domingo? Não, vem nos dois, meu irmão. É uma vez por mês que você tem essa oportunidade de se reunir com os irmãos da superintendência. Então esteja aqui em nome de Jesus, amém? Aleluia. E tem a sessão Freedom, meu irmão, só? Quem é jovem aí? Festa fantasia. Que dia é? 30 de novembro, não é? O tema é livre, não é pregação que é livre, viu? Tem que estar na palavra, né? Isso quer dizer que você pode vir fantasiado do que você quiser, mas me vigia, com decência e ordem, amém? Que as fantasias assim, por exemplo, vocês virem fantasiado de burca é bom. Não, vou vir fantasiado de muçulmano, de burca assim. Estou brincando, viu, irmãos? Não é? Mas óbvio, fantasia, né? Com decência e ordem, entendeu? Eu quero me fantasiar de bonitão. Então você tem que se vestir que nem eu, cortar o cabelo bem machinho, entendeu? Né? Olha, boa ideia. Rapaz, irmãos dessa igreja, meu Deus do céu, mano. Não é? Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos orar então. Agradecemos por este momento. Pai, obrigado, Senhor. Nós nos alegramos na Tua presença, Pai. Como é bom estarmos aqui reunidos como irmãos e podemos usufruir da liberdade que o Senhor nos dá, Senhor. Obrigado, Pai. Senhor, dá-nos uma semana, Senhor, de crescimento, uma semana de superação, Senhor. Queremos avançar no caminho que o Senhor propôs para nós. Então ajuda-nos, Senhor. Pai, guia-nos, Senhor, para que não desviemos do Teu caminho, nem para a direita e nem para a esquerda, Senhor. Para que assim o Senhor nos faça vencedores em tudo que fizermos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Não sabe se nos dá um abraço em nome de Jesus.